Olá! Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o sistema nervoso. Vamos começar falando sobre as células que compõem o sistema nervoso e, posteriormente, nós vamos falar sobre a fisiologia do sistema nervoso central. Vamos começar falando das principais funções do sistema nervoso. O sistema nervoso ele recebe informação de diversos órgãos e também dos nervos sensoriais. Isso faz com que ele tenha a integridade ou consiga entender o que está acontecendo ao seu redor, o que está acontecendo com o clima, por exemplo. E depois que ele recebe essas informações, ele pode determinar uma resposta a ser executada pelo corpo. Por exemplo, está frio. O que meu sistema nervoso central vai estimular eu a fazer? Vestir uma blusa, pegar uma coberta para tentar me esquentar. Se ele verificar que o que está acontecendo não é tão importante, ele pode não fazer você executar nenhuma tarefa, somente armazenar as informações. Nesse momento, provavelmente vocês estão sentados aí na frente do computador, assistindo a aula ou do celular e muitas informações vocês estão somente armazenando, outras informações vocês estão escrevendo aí, né, no papel, no caderno de vocês. E é isso que acontece com o nosso sistema nervoso central. Algumas informações ele só vai armazenar, outras ele vai fazer o corpo executar, né? Estou, por exemplo, pisando num lugar que estou sentindo dor no meu dedo. O que é a primeira coisa que você vai fazer? Tirar o pé daquele lugar. E é isso que o sistema nervoso faz. Ele vai auxiliar na execução rápida do organismo ou vai armazenar essas informações. Relembrando o nosso sistema nervoso central, ele vai ser composto por encéfalo e medula espinal, sendo que o encéfalo vai ser envolto pelo crânio e a medula espinal por vértebras. Dependendo da região, a gente vai ter uma denominação diferente para essas vértebras. Mas não é só o osso que faz a proteção do nosso sistema nervoso central. Nós vamos também ter as meninges, que são 3 camadas que vão auxiliar tanto na estabilidade neural, como também no amortecimento de impacto. A membrana mais externa é a dura mater. Ela vai ser a mais espessa, a mais grossa e também, né, vai estar associada aí com o seio venoso. Então, ela vai estar associada com veias que fazem a drenagem do sangue do sistema nervoso central. A membrana do meio é a aracnoide. Essa membrana, que está bem embaixo aqui da minha dura mater, ela vai se ligar frouxamente à minha pia mater, que é a membrana mais interna. E por causa dessa frouxidão, ela faz com que tenha um espaço entre elas. E esse espaço é chamado de subaracnoide. É aqui que nós vamos ter o líquido céfalo-raquidiano. Tá? A gente vai falar sobre ele no próximo slide. Além das duas membranas, nós temos aí a pia mater. A pia mater ela vai estar extremamente ligada ao sistema nervoso central, vai estar grudadinha aí no sistema nervoso central. Ela é bem fina e ela adere muito bem tanto ao cérebro quanto à medula, tá? Ela também vai estar associada com as nossas artérias, então ela vai auxiliar na nutrição do nosso sistema nervoso central. Em relação aqui ao nosso nervo, a nossa vértebra, queria que vocês olhassem aqui que tem a saída aqui do nervo espinal e também nós temos o gânglio autônomo. A gente vai falar bem sobre ele, mas é aqui onde ficam os corpos celulares, tá? Fica a junção de corpos celulares. A gente vai falar sobre ele quando a gente for falar de sistema nervoso periférico, mas será para vocês irem se familiarizando com a localização dele na nossa vértebra.
Lembrando também que temos outros nervos, nervo espinhal, que sai aqui da vértebra. Aqui nós temos também camada cinzenta e camada branca, substância cinzenta e substância branca, porque às vezes a gente pensa que é só no sistema nervoso central, no encéfalo. A gente não associa a medula espinal, mas aqui a gente também vai ter substância branca e substância cinzenta, tá bom? As células da glia, apesar de não participar diretamente da transmissão do sinal elétrico por longas distâncias, elas comunicam-se com os neurônios e fornecem suporte físico e bioquímico para os nossos neurônios. Então, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico terão células da glia. No sistema nervoso central, nós vamos ter 4 tipos de células da glia e no periférico 2 tipos. Em relação ao sistema nervoso central, nós temos as células ependimárias, os astrócitos, as células chamadas de micróglia e os oligodendrócitos. Já no sistema nervoso periférico, nós temos as células satélites e as células de Schwann. Tanto as células de Schwann quanto os oligodendrócitos, eles vão ser responsáveis por formar a bainha de mielina. Então, vejam a importância dessa célula no nosso sistema nervoso. Lembram que eu falei para vocês que se a gente não tivesse bainha de mielina, íamos ter uma dificuldade aí para a transmissão do sinal nervoso?
Então, pessoal, a gente vai ver aqui a estrutura básica dos neurônios. Então, o neurônio ele é composto por um corpo celular, por dendritos, axônio e terminal sináptico. Agora nós vamos ver como que funciona cada parte dessa célula. Vai ser aqui no nosso corpo celular que a gente vai encontrar então o nosso núcleo celular. O núcleo das células dos neurônios ele geralmente é redondo ou ovoide, tá? E a forma desse corpo celular ele muda muito dependendo da localização e da função que ele vai exercer, beleza? É aqui também no corpo celular onde a gente vai ter a produção de proteínas. Então, vai ser onde vão ser sintetizadas algumas proteínas. Vocês conseguem ver aí que do núcleo celular, né, desse corpo celular, desculpa, a gente tem aí algumas ramificações. E essas ramificações vão ser os nossos dendritos. Vou mudar aqui a imagem para mostrar para vocês e falar um pouquinho sobre eles. Os dendritos, então, que saem aqui do nosso corpo celular, eles são prolongamentos finos e geralmente eles são ramificados. Vocês conseguem ver aqui nesta região, por exemplo, a ramificação desses dendritos. Essa ramificação é extremamente importante, porque é a partir dessas ramificações, os dendritos, que as nossas células conseguem receber os estímulos que vêm ou de outros neurônios ou de células sensoriais, tá? Então, por onde chegam as nossas informações? Por onde o nosso neurônio recebe as informações? Pelos dendritos, beleza? Também saindo do corpo celular, na outra extremidade do corpo celular, nós vamos ter aí os axônios. Os axônios, eles são esses prolongamentos, geralmente muito longos, podendo chegar aí a 1 metro de comprimento. Pessoal, é bem longo mesmo. E eles vão ser responsáveis aí pela transmissão do impulso nervoso. Esses axônios, vocês conseguem ver que o axônio é essa parte amarela que passa aqui por dentro, estão vendo? E em volta do meu axônio, eu tenho como se fosse uma cobertura. Esta cobertura é conhecida aí como bainha de mielina. Ela é uma gordura e essa gordura que vai envolver aí vai auxiliar na transmissão, né, do nosso impulso nervoso. Então, graças a essa gordura, essa bainha de mielina, nós vamos ter uma velocidade maior aí da condução elétrica, porque é como se ele funcionasse como um isolante da minha transmissão, tá? Então, ele não vai deixar também com que ocorra interferências na transmissão, tá bom? Então, a bainha de mielina é extremamente importante para a transmissão do impulso nervoso. Nessa imagem aqui, eu coloquei 2 neurônios para demonstrar para vocês a importância da bainha de mielina. No primeiro neurônio, a gente não tem a bainha de mielina. Olhem como o impulso nervoso ele demora mais para acontecer ou ele não consegue chegar até o final do axônio. Já na segunda, a gente tem a bainha de mielina e olha como o impulso nervoso ele é rápido. Muitos estudos vêm comprovando que a falta dessa bainha de mielina pode ser uma das causas aí da esclerose múltipla. Quando a gente tem a bainha de mielina, o impulso nervoso ele pode chegar a 400 km por hora. Então, no nosso finalzinho do axônio, no finalzinho do nosso neurônio, a gente tem a região aí chamada de terminal sináptico ou terminal do axônio. Vocês vão encontrar dessas duas formas. É nesse terminal sináptico onde vai ocorrer a sinapse, né? Então, é ali onde a gente vai ter a liberação de substâncias químicas. Vocês lembram quais são as substâncias químicas que os nossos neurônios produzem e vão liberar? Isso mesmo, gente, os neurotransmissores. Então, os neurotransmissores eles vão ser liberados aí
E olhem aqui, a gente vai ter, então, um próximo neurônio. Um só, professora? Não. Pode ter aqui diversos neurônios e essa transmissão pode acontecer para mais de um neurônio ao mesmo tempo. E só neurônio? Não, a gente pode ter células também. Vocês lembram lá quando foi visto sistema muscular? Provavelmente vocês viram no passado. Então, teve aí um estímulo de um neurônio para fazer com que a gente flexionasse o braço, tá? Então, chega aí a partir dos meus terminais sinápticos, tá? Ou terminal do axônio. Então, aqui eu coloquei para vocês uma imagem de um terminal sináptico, onde acontecem as sinapses, onde a gente tem a liberação, estão vendo aqui, ó, de neurotransmissores. Esses neurotransmissores, eles são liberados, então entram em outras células. Aqui eu tenho mais uma demonstração do neurônio. Primeiro, vejam aqui a região, né, do meu encéfalo, onde eu tenho o corpo celular e os dendritos. Então, as informações, o estímulo ocorreu, foi para o corpo celular e o corpo celular, então, levou para o axônio até o local onde ocorre a sinapse. Então, vendo onde está ocorrendo a sinapse aqui, ó, na minha medula. Então, lá na medula espinal, eu vou ter a ocorrência das sinapses, então, vários neurônios vão receber aí os neurotransmissores e então ter a ação. Sempre acontece desse jeito? Não é sempre. Essa é uma demonstração de um sistema nervoso quando a gente está tendo uma informação do sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico, tá bom? Então, aqui nós temos os neurônios de segunda ordem e esses neurônios de segunda ordem vão então levar a informação para o local de ação. Lembrando que as substâncias químicas liberadas por esses neurônios são os neurotransmissores. Nesta imagem, a gente consegue verificar que o nosso neurônio ele recebe a informação e ele transmite para uma rede, né, diversa aí de neurônios para chegar até o local onde ele vai ter uma ação. Para entendermos sobre o sistema nervoso, eu programei a nossa aula para falar primeiro do impulso nervoso para depois falar de como ele é dividido, tá? Então, vamos lembrar um pouquinho de como acontece esse impulso nervoso. Eu sei que vocês já viram algumas vezes, mas vamos lembrar aí. O impulso nervoso, ele é um sinal elétrico, tá? E ele vai proporcionar, então, a comunicação entre os neurônios. Nós vamos ter aqui um estímulo, né, no neurônio, e depois desse estímulo, então, a propagação do sinal elétrico pelo axônio. Uma coisa que é extremamente importante a gente lembrar é que esse impulso é sempre unidirecional, ou seja, sempre vai ser para um lado. Então, nós temos o estímulo lá nos dendritos, esse estímulo vem aqui para o nosso corpo celular e então ele vai ser enviado através dos axônios para outra célula. Para entender sobre o impulso nervoso, a gente tem que lembrar lá como que o nosso neurônio ele está quando ele está em repouso. Quando ele está em repouso, nós temos aí uma carga negativa no interior do nosso axônio, quando comparado com a parte externa da membrana, tá? Então, nós temos uma carga positiva e isso faz com que a gente tenha um neurônio polarizado, porque a carga positiva está por fora da membrana e dentro a gente tem uma carga negativa. Essa carga negativa, ela está em torno de menos 70 milivolts, tá? Vamos lembrar aí que dentro do nosso neurônio, dentro do nosso axônio, nós vamos ter potássio.
e fora nós temos sódio. O que vocês lembram aí? Da bomba de sódio e potássio. Então, o nosso estímulo nervoso, o nosso impulso nervoso, ele vai acontecer graças à bomba de sódio e potássio. Então, quando eu tenho um estímulo que ultrapassa esse limiar de ação, a minha célula vai começar a despolarizar. Ou seja, o meu sódio vai entrar para dentro da célula, vai fazer com que a parte de dentro da célula fique positiva e a parte exterior da membrana celular fique negativa. E então vai gerar o meu impulso nervoso. Olhem esse exemplo aqui embaixo. Então, quando a minha célula aqui ela se tornou negativa, lembram que eu falei para vocês que tem sempre a direção do impulso nervoso. Então, vem aqui do corpo celular e vai percorrer o axônio. Então, esse estímulo ele vai percorrendo o axônio do meu neurônio, tá? O que acontece? Quando ele passa aqui para a minha para despolarizar outra região do axônio, aqui vai se repolarizar. E essa repolarização ocorre como? Se entrou sódio, para repolarizar vai sair potássio, isso mesmo. Então, durante a repolarização, a gente vai ter a saída do potássio e vai voltar a ser positivo fora da célula. Quando a gente chega aqui, onde a célula está despolarizada, essa despolarização, ela pode, e ela deve continuar seguindo o meu axônio. Mas o nosso organismo é muito inteligente, gente. O que ele faz? Quando tem essa despolarização, teoricamente, ele poderia tanto continuar seguindo o meu axônio, quanto voltar o estímulo para trás. Mas não, o neurônio fala assim: logo depois que eu repolarizei, eu tenho um período refratário. E esse período refratário faz com que o meu neurônio não despolarize novamente por algum tempo. Então, por algum tempo, ele não vai sofrer despolarização, ele vai ficar polarizado e isso estimula com que o meu impulso nervoso siga o caminho correto do meu axônio. Olhem aqui. Vamos lembrar como que acontece aí essa bomba de sódio e potássio. Quando minhas células estão normais, estão em repouso, eu tenho sódio no meio externo e potássio no meio interno, tá? Então, vou ter uma carga positiva. Quando eu recebo estímulo nervoso, vou ter aí a entrada de sódio dentro da célula. Isso vai fazer com que eu tenha o potencial de ação e despolarização aqui do meu neurônio. Esse potencial de ação, gente, dura muito pouco tempo. Olha aqui, 0,0015 segundos. Para que ocorra a minha repolarização, então, as minhas células vão começar a jogar aqui potássio para fora para poder repolarizar a região. Mas é claro que isso não é favorável. Lembram-se lá que o potássio ele sempre fica no meio interno da nossa célula. Então, a gente vai ter a volta do potássio para dentro da célula e a saída aí do sódio. Beleza? Então, o impulso nervoso ele vai acontecer nos nossos axônios. Lembra que eu falei para vocês da importância da bainha de mielina? Por que é tão importante assim? A bainha de mielina faz com que o nosso impulso nervoso seja muito mais rápido, porque ela consegue fazer com que esse impulso salte pedaços do meu neurônio. E isso faz com que o impulso chegue aí até 400 km por hora, como eu comentei com vocês. Então, agora que a gente já viu como funciona o neurônio, como que ocorre o impulso nervoso,
como o sistema nervoso ele é dividido, a gente vai falar um pouquinho aí das funções do nosso sistema nervoso. Ele tem principalmente 3 funções, que seria a sensorial, a função motora e a função integrativa, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho de cada um. Em relação à função sensorial, quando a gente fala de sensorial, o que vem à cabeça de vocês? Tato, sensação de frio, sensação de calor, não é? Então, é isso que nossa função sensorial ela vai observar. Ela vai observar reações que estão acontecendo fora do meu sistema nervoso central e vão levar informações para o sistema nervoso central, tá? Para provocar alguma reação desse sistema ou para armazenar a informação. Mas é só pele, frio, calor? Não. Aqui a gente também tem a parte da visão, olfato, é tudo nessa função sensorial. Então, aqui a gente observa a pele, as terminações aqui nervosas que vão fazer com que a gente tenha sensação de frio, calor. Também temos aqui alguns compostos como o crepúsculo de Pacini, crepúsculo de Meissner, que são alguns componentes da nossa pele que vão fazer com que a gente tenha a sensação de pressão, a sensação de tato. Então, o nosso sistema nervoso periférico, ele vai observar quando a gente tem uma pressão, quando a gente está com calor, com frio, e vai levar essa informação para o sistema nervoso central. Aqui nessa imagem, a gente observa que o músculo está sentindo uma dor, está sentindo alguma ação. Essa ação ela vai ser observada pelo meu sistema nervoso periférico e, através das fibras sensoriais, essa ação, essa sensação que ele está sentindo, ele vai levar informação lá para o meu sistema nervoso central. Quando eu estou levando informação do sistema nervoso periférico para o sistema nervoso central, a gente chama de conexões aferentes. Então, que vem do sistema nervoso periférico e vai para o sistema nervoso central. Então, quando a gente está falando de função sensorial, a gente vai ter conexões aferentes. A outra função do meu sistema nervoso é a função motora. Então, essa função motora, ela vai controlar as atividades do meu organismo. Eu sei que quando eu falo em função motora, a primeira coisa que vai passar na cabeça de vocês é caminhar, fazer um exercício físico, mas não é só esse tipo de função que ele vai controlar. Ele vai controlar a contração dos músculos, mas ele também tem controle sobre as glândulas. Ou seja, ele vai dizer para o meu organismo se precisa liberar alguma secreção ou se precisa diminuir a liberação daquela secreção. É ele que vai estimular as secreções, vai controlar as secreções das glândulas, vai controlar as secreções de substâncias químicas. Quando eu falo de função motora, a gente já tem que pensar assim, que nós vamos ter um estímulo lá no sistema nervoso central. Esse estímulo, então, vai ser transmitido até chegar aí, por exemplo, no meu músculo quando eu for caminhar. Então, o estímulo vai ser do sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico. Antes, lembra que eu falei para vocês que quando eu tinha uma sensação, os sinais eram aferentes? Quando eu tenho um estímulo motor pela fibra motora, eu vou ter sinais eferentes. Então, quando o estímulo vem do sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico,
os sinais são eferentes. Então, uma coisa que com certeza vocês podem ficar na dúvida é sobre isso. Qual que é a diferença de sinal ou controle aferente e sinal ou controle eferente? Então, aferente é quando eu tenho um estímulo sensorial e esse estímulo vai da periferia para o sistema nervoso central. Quando eu tenho um sinal eferente ou um controle eferente, eu vou ter um estímulo do sistema nervoso central e esse estímulo vai aí para a minha periferia. Então, vai do sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico. Essas conexões, elas são múltiplas, gente. Pode chegar aí a 20.000 conexões. Lembra que eu mostrei para vocês aquela imagem, aquele GIF, onde tinha diversas conexões neuronais? Então, às vezes, passa por diversos neurônios para chegar até o local de ação. Na função integrativa do sistema nervoso, são aí o modo que o meu sistema nervoso processa as informações aferentes, ou seja, as informações que vêm do meu sistema nervoso periférico. Então, como que ele vai processar essas informações e vai executar a minha resposta motora, por exemplo. Vamos dar um exemplo aqui para vocês. Quando você encosta em uma superfície quente, é uma função sensorial. Você encostou numa superfície quente, vai lá para o meu sistema nervoso central uma informação aferente que eu encostei nessa superfície quente. Ele vai processar essa informação de forma integrativa e vai dizer assim: tire a mão daí, que é uma forma motora dele fazer com que você retire sua mão da superfície quente. Vocês viram como todas as funções elas estão interligadas? Então, você tem a sensação, ele vai para o meu sistema nervoso, interpreta o que está acontecendo e ele vai dar um sinal motor para você retirar a mão do local onde você está encostando, por exemplo, tá? Claro que 99% das minhas informações sensoriais são descartadas. Você não fica o dia inteiro sentindo tudo que está à tua volta, né? Você muitas vezes descarta essas informações, mas sempre que você precisa, você observa elas. Deu para entender cada uma dessas funções? Gente, ficou com dúvida? Anota aí no papel e vamos tirar a dúvida depois, tá bom? Então, agora a gente vai falar detalhadamente como que ocorre, como que é a anatomia fisiológica da sinapse química. Como que ocorre a liberação desses neurotransmissores para a fenda sináptica? Então, vamos lembrar da aula passada do impulso nervoso. Vocês lembram lá que o neurônio, antes de ser sensibilizado, ele é polarizado, então ele tem bastante carga positiva. E aqui nos nossos terminais nervosos, a gente tem vários canais de cálcio. Esses canais de cálcio, eles são dependentes de voltagem. Então, a partir do momento em que o meu impulso nervoso chega aqui no terminal sináptico, ocorre a despolarização da minha membrana. E isso faz com que esses canais de cálcio dependentes de voltagem se abram e o cálcio consegue, então, entrar no meu terminal pré-sináptico. Como eu falei, os receptores ionotrópicos eles vão atuar diretamente sobre o canal iônico. Então, antes da ligação do receptor com o neurotransmissor, esse canal vai estar fechado. A partir do momento que ocorre a ligação do neurotransmissor com o meu receptor, ocorre a abertura do canal
e então meu íon consegue passar por esse canal. Esses receptores eles podem ter tanto caráter catiônico quanto caráter aniônico. Nos receptores catiônicos, dentro do canal, eu vou ter o revestimento aí de cargas negativas. Então, só vai conseguir entrar dentro do meu canal carga positiva, ou seja, íons positivos, que ele não vai repelir, né? Se a gente tivesse íons de carga negativa, ele seria repelido aqui pela carga negativa do canal. A partir do momento, então, que esse íon entra no canal, ele é positivo, ele vai fazer uma transmissão excitatória, ou seja, ele vai excitar o meu próximo neurônio. Esses íons, eles podem ser sódio, potássio, cálcio, que são íons de carga positiva. Aqui o exemplo que eu tenho para vocês é a acetilcolina. A acetilcolina é um neurotransmissor muito comum no neurônio motor. A partir do momento que ela se liga ao meu receptor, ela faz com que ocorra a abertura do canal de sódio e o sódio consegue entrar aí para dentro do meu neurônio e ele vai ter um caráter excitatório do meu neurônio motor. Já nos canais aniônicos, a gente vai ter a abertura de canal para íon negativo. Mas como que funciona? Aqui nós não temos carga positiva dentro desse canal. Aqui a passagem vai ser pelo diâmetro do meu íon. O cloro, ele tem uma facilidade de passar nesses canais, principalmente porque ele é menor que o sódio. O sódio geralmente ele está hidratado, o potássio ele pode estar hidratado. E o cloro não está hidratado, não está ligado a nenhuma água. Então ele consegue entrar mais facilmente nesses tipos de canais. Ocorre então uma hiperpolarização do próximo neurônio. Então, ele vai ter um efeito, uma transmissão inibitória, ou seja, ele vai inibir o outro neurônio, porque ele vai entrar com carga negativa para dentro desse neurônio. O meu neurônio em repouso, ele vai ter uma carga no corpo do neurônio, gente, de menos 65. Quando ocorre a entrada de sódio, por exemplo, ocorre uma excitação desse neurônio. Então, vai ter uma carga um pouco mais positiva dentro. A partir do momento que tem excitação, então vai ter um impulso nervoso. Quando entra cloro, ele vai ficar com uma carga mais negativa ainda. Ou quando sai o potássio, ele também vai ficar com uma carga negativa. E vai ocorrer a inibição do neurônio, então não vai ter o impulso nervoso. Quando a gente fala de receptores ionotrópicos, eles são receptores que têm uma ação rápida, ou seja, a partir do momento que o meu neurotransmissor se liga a esses receptores, imediatamente ele abre o canal e imediatamente ele desliga do neurotransmissor e fecha o canal. Então, é uma ação super rápida dentro do neurônio. Já quando a gente fala de sistema de segundo mensageiro, o efeito é prolongado e é utilizado pelo nosso organismo no sistema de memória. Tá? Um exemplo que eu trouxe aqui para vocês é a proteína G. Então, a proteína G, ela está livre no citosol e quando ela está nessa conformação GDP, que é guanina difosfato, ligada à subunidade alfa, beta e gama, ela está inativa. Tá? A partir do momento que eu tenho um neurotransmissor que se liga a esse receptor, ele se liga aqui, é claro, na fenda sináptica, né? Se ligou ao neurotransmissor. Dentro da minha célula ocorre uma modificação conformacional desse receptor. E a proteína G consegue se ligar a esse meu receptor. Logo que ele se liga a esse meu receptor, imediatamente ocorre a liberação da guanina difosfato. E no local dela a gente tem a guanina trifosfato, que é o GTP. Quando essa minha guanina trifosfato se liga, logo que ela se liga, ocorre a liberação da subunidade gama e beta. E a gente vai ter aí, então, um complexo entre
o GTP, que é guanina trifosfato, e a subunidade alfa. Gostou desse vídeo? Se inscreva no canal, deixe seu joinha e compartilhe o conhecimento. Até a próxima!